Graça e paz a todos, amém. Nós vamos dar início a esse tempo na presença do Senhor. E nós queremos, na verdade, nesta noite, nós queremos cultuar o nosso Deus. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos celebrar a vida, nós queremos, na verdade, entoar louvores, nós queremos, na verdade, dar glória ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Eu quero saber de vocês se vocês, na verdade, estão me ouvindo bem, né? Se há alguma interferência, alguma coisa atrapalhando para que eu possa, na verdade, fazer os reajustes aqui. Mas vamos prosseguir, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos dar início a esse tempo na presença do Senhor e vamos orar diante do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos o Deus neste momento, nós queremos entoar louvores, nós queremos ouvir mais do Senhor, nós queremos ouvir a Tua santa presença, Pai amado, e nós queremos neste momento também nos deleitar diante da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos fale, Deus, aos nossos corações nesse momento, Pai amado, que nós estamos passando, nesse momento de dificuldades em nossas vidas, Pai amado. Que Teu socorro divino, Deus, venha direcionado, Deus, àqueles que Te temem, àqueles que, na verdade, proclamam o Teu santo nome, Pai. Ó Deus querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nos faz entender também esse momento, Pai amado, para que nós possamos em tudo glorificar o Teu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus faz assim. Amém. Amém, igreja? Então, aqueles que também estão me ouvindo, podem também dizer um amém em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, hoje nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor e nós queremos, na verdade, porque o que nós temos feito, né, nessa quarentena, eu acredito que todos vão concordar comigo, o que nós temos feito demais, né, nesses dias, né, de quarentena é oração, né? E nós queremos meditar num texto que está lá em 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 17. Então, abra a sua Bíblia em 1 João, na verdade, fica ali próximo ao livro de Apocalipse, ali 1 Pedro, antes de 1 Pedro, e você possa, na verdade, meditar junto conosco. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 14 a 17. Então, vamos acompanhar a leitura dos versículos para que nós possamos, na verdade, meditar um pouco diante daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículos... Vamos a partir do versículo 13, que fala sobre o poder da intercessão. Então, esse tempo, na verdade, nós temos feito muitas intercessões, né? Nós temos feito muitas orações diante do nosso Deus. Então, 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 17, a palavra de Deus diz assim: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Todavia, ou toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ok, então esse é o texto que nós iremos meditar esta noite. E quando nós olhamos, na verdade, o apóstolo João, né, ele escreveu, além das epístolas, né,
1, 2 e 3, as epístolas, que na verdade são 3 epístolas que João, o discípulo amado do Senhor, escreveu. Ele também escreveu o Evangelho de João, né, que é destinado aos gentios. E é interessante nós observarmos, né, aquilo que João escreveu, né, porque João, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu para os incrédulos, né, para os gentios, aquelas pessoas que na verdade não tinham aliança com o Senhor. E ele teve o propósito, na verdade, ao escrever o Evangelho de João, ele teve o propósito, na verdade, de levar os incrédulos a crerem em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, a fim de terem vida, né, em seu nome. Então, se você quiser resumir, na verdade, todo o Evangelho de João em um só versículo, está lá em João capítulo 20, versículo 31, que João nos diz o seguinte: estes, porém, isto é, estes sinais, né, que Jesus fez, ele diz, estes, porém, foram registrados para creais que Jesus é o Cristo, que significa o Messias, o ungido de Deus, né, o prometido que viria ao mundo. E ele diz, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo de João no Evangelho é para apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, para que todos que aqueles possam crer tenham a vida eterna. E o propósito das cartas, isto é, das epístolas, era dar a certeza da vida eterna, né? Então, se no Evangelho ele vai apresentar Jesus Cristo, nas epístolas ele quer dar essa certeza da vida eterna àqueles que já creram. Então, se você observar a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, esse é o objetivo desta carta, né, da primeira epístola de João. É trazer certeza aos crentes em Cristo Jesus que estavam vivendo momentos de incertezas, naquele exato momento que a carta foi escrita. E é por isso que a carta de João, né, as epístolas, na verdade, o texto ao qual nós iremos estudar, é tão importante para nós nos dias de hoje, pois todos nós, na verdade, estamos vivendo um momento de incertezas. Por exemplo, nós não sabemos quando nós iremos voltar a trabalhar, né, na sua normalidade, né? Isso é uma incerteza. Nós não sabemos o que é certo, né? Nós não sabemos o tempo que irá durar isso. Nós não sabemos, né? Isso é algo incerto, né? Nós não sabemos, na verdade, quantos dias nós estaremos em quarentenas. Nós não sabemos. Isso é algo incerto. Então, hoje nós estamos vivendo assim, momentos de incertezas, né? E João, ao escrever esta carta, né, também eles estavam passando por um momento de incertezas, né, onde as ameaças, na verdade, externas, na verdade, tiravam, né, a paz naquele momento. E é diferente para conosco hoje? É claro que não, né? Onde as ameaças, né, seja coronavírus ou não, na verdade, essas ameaças externas tiram também a nossa paz, né, e ameaça a nossa segurança. E é nessas horas, meus amados irmãos, que muitas vezes nós esquecemos de algumas verdades bíblicas fundamentais em nossas vidas.
para que nós tenhamos, na verdade, a confiança e a segurança no nosso Deus. Então, esta semana passada, na verdade, eu estive orando por uma pessoa, porque alguém, na verdade, me pediu, né, para interceder por este, né? E eu tive orando por esta pessoa, por esse alguém, né, que estava, na verdade, doente, né, com Covid-19, e desde aquele momento eu passei a orar, a interceder, né, diante de Deus, né, por aquela pessoa. Mas aquela pessoa veio ao óbito, né? E é nesse momento que nós podemos, na verdade, ver que a respeito da vontade de Deus na vida daquela senhora, a vontade de Deus estava distorcida. Por quê? Porque certamente a vontade de Deus para aquele ao qual veio a óbito não fosse, isto é, obter a cura. E sim, aquele momento, né, seria, na verdade, uma ferramenta para que Cristo, na verdade, viesse ser moldado na vida daquela mulher, ou então na vida daquela senhora. Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte, se você olhar para a palavra de Deus, por exemplo, a morte do nosso amado irmão Lázaro, na verdade, veio a glorificar o santo nome do Senhor. Porque no momento da ressurreição de Lázaro, muitos vieram a crer no santo nome do Senhor. Então, a vontade de Deus é que todos, na verdade, cheguem a esse conhecimento, né? Venha a aceitar a Jesus Cristo como um Senhor e Salvador da sua vida. E muitas vezes, a nossa percepção a respeito da vontade de Deus, ela muitas vezes atrapalha a forma como nós oramos, né? Mas quando nós temos um conceito da vontade de Deus bem estabelecido, bem alinhado, né, e entendemos qual é a vontade de Deus, as nossas orações, na verdade, elas se tornam diferentes. Porque nós vamos estar orando segundo a vontade do nosso Deus e não a nossa. Então, esta noite eu quero meditar com você e eu quero trazer uma lição para todos nós, como crentes em Cristo Jesus, que é a seguinte: o crente, ele deve ter certeza que Deus responde às suas orações. Mas baseado em que João, na verdade, nos dá esta certeza? Baseado em que? João, na verdade, ele já tinha dito que somos filhos de Deus. E agora nós temos uma ferramenta, que é a oração, né? E essa ferramenta, que é a oração, ela garante o acesso a Deus. Eu já estive pregando na quarta-feira passada sobre essa questão, olhando para o Pai Nosso, né? Que até o próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade, orou conforme a vontade do seu Deus, né? Conforme a vontade do seu Pai, né? E essa ferramenta, na verdade, ela garante, isto é, a oração, ela garante o acesso a Deus. Pois vocês, ou então nós oramos e Deus ouve e atende às vossas orações. Mas Ele sempre vai atender conforme a vontade dEle. Conforme a vontade dEle e não a nossa. Então, diante desse texto que nós iremos meditar, eu quero destacar aqui dois elementos que devem compor a oração do crente. Então vamos debruçar diante do texto de 1 João capítulo 5, versículos 13 a 17, e nós iremos ver esses dois elementos que na verdade devem compor a sua oração, a nossa oração, né, diante do nosso Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia e nós vamos meditar nesses textos para que nós possamos entender, né? E entender
que as nossas orações são ouvidas e são respondidas, né? Mas segundo, ou então conforme a vontade de Deus. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículos de 13 a 17, que vai falar sobre os dois elementos que devem compor a oração do crente. Então, o primeiro elemento que nós podemos ver nesse texto de João é na questão do conhecimento da vontade de Deus. Então, se você olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, João, ele diz no versículo 13, estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Versículo 14, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o primeiro elemento qual é? O conhecimento da vontade de Deus, né? Então, nós sabemos, na verdade, que as nossas orações elas são ouvidas por Deus, né? Mas elas são ouvidas quando elas estão conforme a vontade de Deus. Logo, para termos as nossas orações respondidas, nós precisamos do conhecimento da vontade de Deus, né? E é o que o João, na verdade, aqui, ele vai falar no versículo 14, né? No versículo 14, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, tudo que pedimos segundo a vontade do nosso Deus, obteremos, né? Obteremos. E João diz que nós precisamos, na verdade, diante desse versículo, nós precisamos, na verdade, ter confiança. Ou então, ousadia, ou então intrepidez ao orarmos, né? Ao nos depararmos, ou então ao nos apresentarmos diante de Deus. É claro que nós precisamos agir com reverência, né? Nas nossas orações, porque nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, com Deus soberano sobre todas as coisas. E é isso que eu estou falando nessa questão da ousadia, da intrepidez, né? Porque nós precisamos entrar confiante, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, né? Nos acheguemos ao trono da graça, né? Confiando que Ele irá nos receber, mas isso com reverência, né? E quando ao entrarmos, nós precisamos confiar, ter a ousadia, né? De falarmos para com Deus, né? Então Deus não está distante de nós, meus amados, né? Pois nós precisamos nos achegar a Ele, né? E é isso que João, na verdade, está falando, para termos confiança e não ter medo, né, de Deus, né? Portanto, podemos, na verdade, orar diante do Senhor. Se você olhar para a epístola de 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22, veja o que João diz nessa mesma epístola, né, no capítulo anterior, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ele diz assim, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então é sempre bom, na verdade, antes de orarmos, antes de intercedermos, na verdade, primeiramente nós precisamos, na verdade, pedir perdão diante do nosso Deus, né? E João diz, né, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar em toda justiça. Então, antes de você interceder nesse exato momento, né, ou então nesse tempo de quarentena, peça perdão a Deus, para que uma vez perdoado você possa interceder nas suas orações, né, nas suas intercessões por aqueles que necessitam, né? Então, é nessa hora, quando os seus pecados são perdoados por Deus, que você vai ter toda a confiança de entrar na presença de Deus e orar diante do Senhor. Então, mas para isso, nós precisamos, na verdade, ter esse conhecimento da vontade do nosso Deus, né? Mas entenda algo, né, que eu quero explicar para você. Ainda que nós possamos, na verdade, pedir, ainda que na verdade nós possamos suplicar ou então interceder, somente alcançaremos se tiver segundo a vontade de Deus. Então podemos, na verdade, pedir qualquer coisa, né? Desde que esteja conforme a vontade de Deus, né? Então, podemos, talvez a gente até pense assim, que nós podemos, nesse exato momento, que temos o livre acesso à presença de Deus, ou então temos a confiança, né? Ou então o conhecimento da vontade do nosso Deus, nós podemos até pensar que nós temos uma carta branca para pedir o que quisermos, né? Mas, amados, não é assim. Nos nossos dias, na verdade, é comum nós vermos a oração como ferramenta para dobrar a esse Deus, né? Dobrar a esse Deus aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios anseios. E uma vez que nós não alcançamos esses desejos, esses anseios, muitas vezes nós ficamos até chateados com Deus, né? Como se aquele momento, na verdade, não foi possível dobrar a esse Deus. É como se, na verdade, a gente quisesse colocar diante de Deus, né, na parede. E não é assim. Nós oramos e o nosso Deus o nosso desejo é que Deus se dobre diante daquilo que eu peço, então que nós pedimos. E muitas vezes nós pensamos que a oração a qual nós fazemos, ela atua no coração de Deus. Isto é como se fosse uma ferramenta para mover a esse Deus. Mas acredite, quando na verdade a oração ela deve atuar em nossos corações. E a oração, quando ela começa a atuar em nossos corações, é porque nós vamos tendo o conhecimento da vontade de Deus. E é isso que João, na verdade, está pedindo aqui, né? Para que nós possamos orar segundo a vontade do seu Deus. O próprio Jesus Cristo, na verdade, orou assim, né? Em Mateus capítulo 6, no texto que nós vimos na quarta-feira passada. Ele orou diante do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, orou dessa forma. Quanto mais a nós. Mas para isso nós precisamos conhecer a vontade do nosso Deus. E a vontade de Deus é conhecida através do quê? Através das Escrituras. Ainda que a Bíblia nos diga, lá no livro de Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Todos nós sabemos disso. Mas como é que nós vamos conhecer, né? Através das Escrituras, né? Através das Escrituras. E uma oração segundo a vontade de Deus, nós podemos ver nas Escrituras. Porque quem vai orar, ora de forma bíblica. Ora conforme as Escrituras, né? E conforme as Escrituras, esta oração será segundo a vontade de Deus. Quer ver um exemplo?
Vamos lá para Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Quando a igreja ora diante de uma situação que nós iremos ver em Atos capítulo 4, versículos 23 e 31. Então vamos para lá. Deixa marcado aí 1 João capítulo 5, versículos 13 a 17. E você vai lá para o livro de Atos, né? Atos é logo no início, quase no início do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem o livro de Atos, né? Então, Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31, que vai falar sobre a igreja em oração. Então, vamos olhar esse texto e vamos entender o que é uma oração segundo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o que é isso? É Bíblia, é Escritura. Isso está o quê? No livro de Gênesis. E aí ele diz, no versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Esse texto, na verdade, ele faz uma referência ao Salmo 2. Então, entenda que orar é orar, isto é, a oração segundo a vontade de Deus, é orar biblicamente. E aí ele diz mais, versículo 28, versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, e Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendestes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, então eles fizeram uma oração. Então, naquele momento, a palavra de Deus diz, tendo eles orados, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mas eu quero dizer a você, se você estiver fazendo uma oração e a terra tremer, por favor, corra e se guarde. Porque não seria um sinal da sua oração segundo a vontade de Deus. Aqui é uma situação que a igreja está vivendo, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, orar, meu amado, isto é, segundo a vontade de Deus, é orar biblicamente, né? Não seria uma oração evasiva das Escrituras, né?
onde não aparece nenhum trechinho, né? Onde nós podemos, na verdade, muitas vezes nos deleitar diante daquilo que é a palavra, ou então diante das promessas que Deus nos dá. Então, quando nós oramos segundo a vontade do nosso Deus, nós vamos orar, mas de uma forma bíblica, né? Então, a oração segundo a vontade de Deus, ela precisa ser bíblica. E para isso nós precisamos o quê? Para nós conhecermos a vontade do nosso Deus, nós precisamos, na verdade, conhecer as Escrituras. Quando nós conhecemos as Escrituras, com certeza, as nossas orações serão diferentes. Porque estaremos orando biblicamente. Estaremos orando conforme as Escrituras, conforme aquilo que Deus já nos tem nos dado em nossas vidas. Então, o primeiro elemento para que nós possamos entender isso, para que nós devamos, na verdade, isto é, compor as nossas orações para que elas sejam segundo a vontade do nosso Deus, é através do conhecimento. Conhecemos a vontade do nosso Deus. Então, como é que nós conhecemos? Ainda que nós possamos saber que ela é boa, agradável e perfeita, mas para isso nós precisamos das Escrituras. Somente através das Escrituras nós vamos, na verdade, entender que ela é boa, agradável e perfeita. Ok? Então, é isso. O primeiro elemento é o conhecimento da vontade de Deus, né? O segundo elemento que nós iremos, na verdade, termos para compor as nossas orações é na questão do discernimento espiritual. Precisamos discernir espiritualmente aquilo que nós estamos orando, né? Então veja que João, ele tem essa preocupação, e aqui nós aprendemos que se orarmos segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve, né? E Deus nos concederá conforme a sua vontade. E João, na verdade, ao ensinar isso, ele, na verdade, diante do conhecimento teórico, ele vai partir para algo bem prático, né? Porque João, na verdade, ele usa dessa forma para tentar explicar aquilo que ele está ensinando. Então, se ele ensinou que as nossas orações, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e ele vai nos conceder conforme a sua vontade, então ele vai partir para algo bem prático, né? E aqui ele vai ilustrar isso, né? Diante dos versículos que agora nós podemos ver aqui. Porque se você olhar para a palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17, João ele vai trazermos uma situação típica para que nós possamos aprender, né, a questão das orações, para partir para algo bem prático, né? Então, ele vai falar na verdade, ele está falando a respeito de intercessão, né? Porque se você olhar para o texto, o poder da intercessão, né? E ele vai falar a respeito da intercessão e mais, da intercessão de um irmão que está em pecado. Então, se você olhar para os versículos 16 e 17, veja o que diz a palavra de Deus. E ele diz assim: se alguém, né, ele está colocando aqui a suposição, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, né, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, eu acho que nesse momento a nossa curiosidade, na verdade, pulou, né? Porque todos nós queremos entender, né, que pecados são esses, né?
pecado para a morte, pecado não para a morte, né? Eu acho que todos nós, na verdade, nesse momento, nós queremos tentar entendermos isso, né? Entendermos isso. Mas lembre-se, João ele está falando a respeito de intercessão. É esse o assunto. Esse é o tema, né, ao qual ele está tratando aqui, né? Ele poderia, na verdade, ter vários motivos para orar, né? Vários motivos, né, no momento das suas orações. Mas ele quer interceder por um irmão que está em pecado, né? Por um irmão que está em pecado. Então, isso mostra, na verdade, a dinâmica da igreja. A igreja é assim, né? A vida da igreja é assim. Isso mostra para nós o quanto João, na verdade, tem reforçado ao longo de toda a sua carta o princípio bíblico do altruísmo cristão, que devemos ajudar uns aos outros, devemos pensar primeiramente uns, isto é, nos outros e não em nós. Então, antes de pensarmos em nós mesmos, nós precisamos, na verdade, pensar nos nossos irmãos, primeiramente em Cristo, depois sem Cristo, né? Então, isso é um pensamento altruísmo, né? Um altruísmo cristão, né? E é por isso que ele começa no versículo 16, quando ele diz aqui: se alguém vi a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, né? Então, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, né, ele pedirá a Deus. Então, devemos, na verdade, nesse momento, devemos tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para quem? Para aquele que está em pecado, para os nossos irmãos que estão em pecado, né? Então, é nessa hora, meus amados, que nós vamos orar, na verdade, não só incluindo o primeiro elemento, que é o conhecimento da vontade do nosso Deus, porque estaremos orando biblicamente, mas também estaremos também usando do segundo elemento, que deve compor as nossas orações, que é a questão do discernimento espiritual. Precisamos discernir, né? E João, na verdade, ele começa a discernir aquilo que é espiritual, do que é, muitas vezes, necessidades físicas. Ele poderia estar orando pelo pão, ele poderia estar orando pela vestimenta, ele poderia estar orando por aquilo que ele comer, ou então por outro algo, ou então uma doença, mas ele vai orar por algo espiritual. Então ele começa a discernir espiritualmente. E esse discernimento espiritual, na verdade, deve existir em nossas orações, né? Então, ele ora discernindo, né? Então, veja o que ele diz em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Então, aí na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus, né? Então veja que há uma semelhança quanto ao socorro na igreja, né? João ele mostra uma necessidade aqui em versículo 17, uma necessidade material, né, na vida de alguns irmãos. Então, se você vê o irmão passando por necessidade e fechar, né, os olhos, então o seu coração para aquela necessidade que Deus está apresentando, na verdade, você não estará discernido espiritualmente e nem de forma altruísta, porque você vai estar pensando sempre em si mesmo, né? Então, aqui nós podemos ver a semelhança, né? A semelhança quanto ao socorro da igreja. E isso mostra a dinâmica que a igreja deve ter. A igreja, na verdade, deve estar não só orando uns pelos outros, mas também deve estar socorrendo uns aos outros.
nas suas necessidades, né? Então, nos dias de hoje, na verdade, muitos, na verdade, estão desempregados, né? Alguns já perderam até os seus empregos. Muitos estão passando por algumas dificuldades, e dificuldades até mesmo materiais, e não têm o que comer. Então, é nessa hora, amado irmão, que eu quero chamar a sua atenção para o discernimento espiritual. Em vez de orar pela sua segurança, em vez de orar, talvez, por alguma doença, você deve discernir espiritualmente, né? Diante daquilo que você, ou então que Deus está mostrando a você. Então, ele diz aqui, né, em 1 João capítulo 5, versículo 16, então se alguém vir seu irmão cometer pecado, então logo não basta uma atenção somente material. Então veja a semelhança, né? A semelhança do socorro que a igreja precisa ter. Não somente coisas materiais, mas também no cuidado espiritual, né? Então eu preciso, na verdade, ou então nós precisamos, ou então você precisa estar atento quanto às lutas que alguns irmãos, na verdade, têm enfrentado, né? Então você precisa ter esse discernimento, né? Você precisa, na verdade, orar, né? Quem tem orado pelos casais, pelas dificuldades que alguns casais têm passado, né? Quem tem orado, na verdade, por alguns filhos, na verdade, que são muitas vezes difíceis. Quem tem orado, né? Isso são lutas que alguns têm enfrentado. E nós precisamos, na verdade, estar atento a tudo isso. Nós precisamos, na verdade, ter esse discernimento espiritual para que aquilo que Deus nos mostra, nós possamos estar orando, né? Então, os dois elementos que nós podemos ver, na verdade, o primeiro elemento é o conhecimento na vontade de Deus e o segundo é o discernimento espiritual que nós precisamos, na verdade, ter a cada dia. Então, quando nós estivermos orando, nós precisamos discernir espiritualmente, na verdade, as lutas que alguns têm enfrentado e colocar em oração, né? Colocar em oração não só os bens materiais, mas também as lutas espirituais, né, que alguns têm enfrentado. Então, quero perguntar aqui a você, e responda consigo mesmo, meus amados, quanto por cento das suas orações é dedicado aos seus irmãos em Cristo? Quanto por cento? 20%? 40%? 50%? Né? Quanto por cento você tem orado, né, pelo seu irmão? Qual tem sido a sua constância nas suas orações de estar orando pelo seu pastor, de estar orando pela liderança da igreja, de estar orando por alguns irmãos que na verdade são fracos na fé, né? Qual tem sido a sua constância, né? Ou você é o crente, ora por nós, né? Ora por mim, né? Então, qual tem sido a sua constância? E quanto é destinado, isto é, as suas orações por você mesmo, diante das suas necessidades que você tem passado? Você já pensou nisso, né? Então, orado, você tem orado pelo bem espiritual dos seus irmãos, né? Você tem lembrado de cada um deles em oração? Até nesse período de quarentena, será que você tem orado pedindo a proteção, pedindo discernimento, pedindo fortalecimento da vossa fé, né? Das vossas fé, né? Para que elas, na verdade, fiquem firmes nesse tempo de quarentena? Será que você tem orado por isso, né? Então, aqui nós podemos, na verdade, ver alguns exemplos, né? Até o próprio João nos mostra um exemplo muito bom, né? A qual nós podemos, na verdade, ver, né, a preocupação de João, né, com a vida de outros irmãos. Então, se você olhar para a palavra de Deus, lá em João, lá em terceira epístola de João, versículo 2, então veja o que diz a palavra de Deus. Você está na primeira, vai para a terceira epístola, né? Então passe pela segunda epístola de João e a terceira epístola de João, que na verdade só tem um capítulo, né? E no versículo 2,
a palavra de Deus diz assim, veja o quanto João era preocupado com a vida espiritual de alguns irmãos. Então ele ora, ele aqui na epístola, ele diz no versículo 2, ele diz assim, amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próxima a tua alma. Então, de quem ele está se referindo? No versículo 1, ele diz, o presbítero ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Então, Caio, na verdade, era motivo de oração nas orações de João. Então, ele diz aqui no versículo 2, ele diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João, nesse momento, ele tanto se preocupa com a área material como a área espiritual de Caio, né? E ele colocava em oração, né, a vida de Caio, ou então as necessidades que Caio poderia ter, né, ou então está enfrentando naquele exato momento. Mas vamos voltar lá para 1 João, capítulo 5, e aí nós vamos ver o versículo 16, que é um versículo tão esperado para que nós possamos, na verdade, entender. Eu vou tentar explicar um pouco esse texto, porque é um texto difícil, né? Porque muitos, na verdade, têm tentado explicar esses versículos e às vezes não conseguem entender qual foi a real intenção, então qual foi o desejo de expressar esses versículos para os ouvintes de João, né? Então, no versículo 16, a palavra de Deus diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, né? Então aqui nós podemos entender que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte, né? Então a coisa já começa a ficar difícil para que nós possamos entender. Mas vamos pensar para que nós possamos entender um pouco e que a luz do Espírito Santo venha sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras para que nós possamos entender. Então pense numa igreja, então vamos pensar numa igreja e o que acontece quando, na verdade, a igreja vê um irmão, ou então outra pessoa pecar. E aqui eu quero perguntar, o que acontecerá quando a igreja, na verdade, percebe que o irmão está em pecado? Com certeza você dirá, pastor, ele será disciplinado, né? Você irá chamar ele, você irá exortá-lo, né? E ele passará por um tempo de disciplina, né? Isso geralmente acontece, né? Quando alguém é pego em pecado, na verdade, nós trabalhamos com a vida do pecador, na sua restauração, né, para que ele possa se libertar desse pecado, e uma vez exortado, né, nós ganhamos o nosso irmão para Cristo. Ou, por outro lado, geralmente também acontece quando o irmão está em pecado, né, quando a igreja percebe isso, às vezes há muitas fofocas, né? Há muitas, na verdade, conversas nos corredores, né? Que o irmãozinho está, na verdade, está acometido de um pecado, né? Seja ele qual for, né? Ou pode acontecer daquele que viu, né, orar a Deus, né? E, e ele vai orar pedindo que, na verdade, Deus conceda a vida ao seu irmão. Então, a lucidez, ou então a sensatez, diante daquilo que a palavra de Deus traz para a sua vida, para que ele possa voltar ao bom senso e sair, ou então se libertar do seu pecado, né? Isso também pode acontecer, né? De alguém ver e orar diante de Deus, diante da situação que ele presenciou, ou então que ele, na verdade, viu, né, aquele irmão
em pecado, então ele vai orar a Deus pedindo que Deus conceda a vida ao seu irmão. Mas ele ora a Deus pedindo muitas vezes o quê? O juízo sobre o mesmo. Que mais cedo ou mais tarde o juízo venha sobre ele, né? E é interessante nós observarmos isso. E aqui nós podemos ver que não é isso que João nos ensina. Essa é uma oração, na verdade, que não seria bíblica. Isto é, orar pelo juízo que venha sobre a vida do irmão que está em pecado. Então, a oração bíblica, na verdade, ela precisa ter discernimento. Discernimento espiritual. E o que esse pecado, na verdade, irá produzir? Ele pode produzir morte, como também vida, né? Então, eu vou tentar, na verdade, explicar isso, mas fique atento, né, a essa explicação, para que nós possamos, nessa noite, entender aquilo que João, na verdade, escreveu aos seus ouvintes, né? Fique atento, né, diante do que a palavra de Deus, na verdade, ela vai falar nesta noite. E vejamos o que João, na verdade, ele quer dizer, né? Então, veja que João, ele está falando de quê? Ele está falando de certezas de resposta de oração. Este é o assunto que João está tratando, né? Então, esse é o tema ao qual ele aqui está falando, no qual nós estamos trabalhando nesta noite. E me parece que nos versículos 16 e 17, né, João nos aponta uma exceção. Pois assim, como há um critério quando oramos e somos atendidos, porque oramos segundo a vontade do nosso Deus, né? E agora nós precisamos, na verdade, ter o discernimento espiritual para entender que há uma exceção sobre aqui. Há uma exceção, né? E há certeza, né, de resposta. Então, talvez quando os ouvintes de João, na verdade, ouviram ou então leram a carta, eles logo entenderam. Mas para nós, na verdade, depois de 2000 anos, na verdade, fica difícil nós entendermos o que João, na verdade, quis expressar com tudo isso, né? Com esses versículos 16 e 17. Mas nós vamos, na verdade, visualizar um contraste que João nos mostra, porque João, ele sempre, ele nas suas cartas, ele lida com esses contrastes, né? Ou você é de Cristo, ou você não é, né? Ou você tem vida, ou você não tem, né? Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Morte ou vida, né? Esse contraste, né? Ele começa a lidar com esse recurso, né, para tentar explicar aquilo que ele, na verdade, tenta ensinar, né? Então, diante disso, para que nós possamos, na verdade, para nós entendermos, nós precisamos entender o que é a vida e o que é a morte. O que é que João está tentando explicar, né? Na questão quando ele lida com essas duas palavras, vida e morte, aqui. Então, pode ser que, na verdade, tenha um sentido físico. Isto é, morte física ou então vida física. Pode ser, né? Mas também pode ser que João, na verdade, está falando de algo espiritual. Isto é, pode ser que quando ele fala sobre vida, é vida espiritual. E quando ele fala sobre morte, é morte espiritual. Nós precisamos lidar com isso para que nós possamos entender, né, o que ele quer falar nesse exato momento. Então, diante disso, nós temos aqui duas possibilidades.
isto é, a física ou a espiritual. E em se tratar de algo físico, João diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e ele dará vida. Logo, Deus não punirá esse irmão com a morte, isto é, física. Nós pecamos, na verdade, todos os dias, e Deus não nos tira a vida. Então, esse seria um dos sentidos para que nós possamos entender esse versículo 16. Mas João também fala da morte, ou seja, existe um pecado específico que é para a morte. Então, existem pecados na vida do crente que, na verdade, são tão escandalosos, né, tão absurdos, que Deus, na verdade, muitas vezes ceifa ou então tira a vida daquele irmão. Então, isso acontece, na verdade, e nós podemos, na verdade, ver isso na própria Bíblia, né, na própria Escritura, né, como nós podemos ver Ananias e Safira, quando, na verdade, eles enganaram o Espírito Santo, eles mentiram ao Espírito Santo, e Deus puniu com a morte. Né? Então, ali era algo físico. Tanto Ananias como Safira caíram, né? Morreram. Né? Então, naquele momento, na verdade, nós podemos ver que a morte ali era algo físico. Né? Na carta, na verdade, aos Coríntios, né, nós podemos ver Paulo dando as instruções quanto à ceia que a igreja de Corinto, na verdade, fazia, né, naqueles tempos. Né? E Paulo diz que no meio de vocês, na verdade, há alguns que já dormem. Né? Então Deus, na verdade, já tinha tirado a vida daquelas pessoas. Como o próprio Paulo diz. Porque a morte, nós ficamos no estado de dormir. Né? Essa é uma das possibilidades para que nós possamos entender esse versículo 16. Mas existe também uma possibilidade dessa morte, ou então dessa vida, ser espiritual. E a gente precisa lidar com essas duas, né? Porque nós não sabemos, né, a real intenção do que João tentou passar. Mas também essa morte, ou então essa vida, ela pode ser também espiritual. Então, se alguém, na verdade, como diz o versículo 16, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e ele dará o quê? Ele dará a vida. Logo, pelo lado espiritual, o que nós podemos entender é que Deus daria o quê? Àquele homem uma revitalização do seu ser. Né? Deus daria o vigor àquele homem, então àquele crente. Né? Então haveria com isso uma restauração espiritual, né, na vida daquele ser. E ele passaria, na verdade, a entender a vontade do seu Deus. Ele passaria a ter o discernimento espiritual e se afastar do pecado. Então, e pecado, na verdade, aqui, essas são as duas tangentes, né, que nós podemos entender, né, o que é essa morte, o que é essa vida. Né? Nós podemos entender que pode ser física, como também espiritual. Né? Mas aí você pode estar pecando. Mas pastor, e o pecado para a morte? O pecado para a morte, meus amados, eu acredito que seria a total rejeição ao sacrifício daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. João, na verdade, diz que aquele que rejeita, esse já está condenado. Né? Então, a blasfêmia quanto ao Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Então, João está aqui falando, na verdade,
não só para os crentes, mas também em relação aos falsos, isto é, aos falsos mestres, aos falsos profetas, que naquele tempo, na verdade, tentava dissuadir, né, os ouvintes, ou então os crentes naquela época, né, trazendo outros ventos de doutrinas, né, que não seriam de Deus. Então, esses, em contrário, né, daquilo que os apóstolos, na verdade, ensinavam, eles traziam heresia, eles traziam a mentira, né, em meio à verdade. Então, para João, estes, na verdade, estavam rejeitando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estes seriam o pecado para a morte, né? O pecado para a morte. Então, diante disso, como nós podemos aplicar, né, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, né, em nossas vidas? Uma das coisas que eu quero que, na verdade, você atente para isso é que nós precisamos, na verdade, nos arrepender, né, diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. Para quê? Para que uma vez confessado, uma vez perdoado, a nossa vida, na verdade, se alinhe à vontade do nosso Deus. Enquanto nós estivermos em pecado, nós estaremos, na verdade, isto é, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com os nossos desejos dos nossos corações, né? Ou então com a nossa vida totalmente distorcida da vontade do nosso Deus. Né? O próprio João nos diz, né, que todas essas coisas, na verdade, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai para vos defender. Então Jesus Cristo está lá, né, como advogado, né, diante de Deus para nos defender, né? E aquele que é nascido, né, em Cristo, na verdade, ele não vive na prática do pecado. Então a sua vida, na verdade, com certeza estará alinhada, né? Estará sempre, na verdade, isto é, indo de encontro à vontade do seu Deus. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender, né? Quando nós estamos pecando, então vivendo uma vida de pecado, na verdade, nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, né? Por quê? Porque nós estamos escolhendo os nossos próprios caminhos. Nós estamos, na verdade, fazendo as nossas próprias escolhas, né? Então, com isso, né, a gente, na verdade, talvez no final do caminho, nos daremos mal. Por quê? Porque não foi da vontade do nosso Deus. A palavra de Deus diz que há caminhos que para homens parecem ser bons, mas todos levam um caminho de morte. E essa morte pode ser física e pode ser espiritual. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, na verdade, nos prostrar diante desse Deus e confessarmos os nossos pecados e viver uma vida, isso é, conforme ou então digna do Evangelho. Né? Então, com isso, nós estaremos entendendo a vontade do nosso Deus. E a segunda coisa que nós podemos aplicar é que, e aqui eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, em Cristo Jesus, para que você não venha brincar com o pecado. Por quê? Porque há a possibilidade de sermos tirados. Tirados, muitas vezes, do corpo que é a igreja, ou então tirados, muitas vezes, do mundo. Isto é, termos tanto a morte física como a morte espiritual. E nós precisamos, na verdade, não brincar, porque nós estamos diante de um Deus zeloso. Nós precisamos, na verdade, entender isso, que em todo momento Deus nos chamou e aquilo que nós vamos fazer para Deus deve ser feito com temor e tremor. Porque nós estamos diante de um Deus que zela, que é um Deus zeloso, que é um Deus que nos ama e quando Ele nos ama, Ele nos disciplina. E precisamos entender isso. Então, que nós possamos, na verdade, termos entendido isso, esses dois elementos que devem compor as nossas orações. Quais são?
Primeiro, que nós precisamos ter o conhecimento da vontade do nosso Deus. Segundo, nós precisamos, na verdade, orarmos tendo o discernimento espiritual. E tudo isso, meus amados, vem através das Escrituras. Então, nesse momento de quarentena, ainda que alguns estejam em trabalho remoto, mas tira um tempo para com o Senhor. Tira um tempo para ler a palavra de Deus. Tira um tempo para meditar na palavra do Senhor. Não esqueça de fazer o seu devocional diário, né? Não esqueça das suas orações, né? Não seja, na verdade, como alguns, né? Na verdade, que muitas vezes se regozija nos prazeres materiais, né? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Colossenses, né? Buscais as coisas lá do alto, que são eternas. As coisas, na verdade, aqui, então as coisas terrenas, elas são passageiras. E você precisa entender isso. Uma vez que você entende isso, você vai estar alinhado com a vontade do vosso Deus. Então, tudo que vier, né, vindo de Deus, na verdade você vai entender que é a vontade do vosso Deus em sua vida. Amém? Então, que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te guarde, meu amado, em todo esse tempo de quarentena. Que afaste todas as pragas. Que afaste tudo aquilo que, na verdade, venha tirar o teu sossego, a tua paz no seu coração. Que Deus, na verdade, possa ir de encontro aos corações que, neste momento, na verdade, estão aflitos, Pai amado. Que Deus possa ir de encontro, Pai amado, às vidas que se foram, Pai amado, porque tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo enquanto vidas tiveram, Pai. Que Deus, na verdade, console os corações daqueles que, na verdade, hoje choram, Pai amado. Que Deus possa estar indo de encontro, Senhor, aos corações que, na verdade, perderam a paz, ó Deus. Dai a tua paz, ó Deus, a estes, Pai amado, para que eles possam sentir a tua santa presença, para que eles possam, na verdade, ter a Ti em comunhão, em intimidade com o Senhor a cada dia. E através das Escrituras, que assim te revela como um Deus Todo-Poderoso, eles possam cada vez mais crerem no Teu poder, ó Deus. E que eles possam estar confiantes, Pai amado, seguros na mão do Senhor, porque os seus pés estão firmes na rocha que se chama Jesus Cristo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, visita os nossos irmãos, que nesse momento, Pai amado, estão me ouvindo, Pai. Que o Senhor dê a eles, Pai amado, esta noite, uma noite de paz, uma noite de sossego, que eles possam dormir, Pai amado, na paz do Senhor, Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, visita a tua igreja, onde quer que ele esteja, Pai amado, seja na igreja Peniel, seja na igreja de Messejana, seja na igreja Monte Sinai, seja na nossa igreja, seja na igreja do Conjunto Ceará, ó Deus, pastor israelita, que todos possam, na verdade, sentir a tua santa presença nesse exato momento, Pai. Vai de encontro, cerca com teus anjos, Pai amado, que caia 1.000 à tua direita, caia 1.000 à tua esquerda, mas o Senhor estará te segurando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus, Deus, nós te pedimos e te oramos. Amém. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dai um glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós iremos nos encontrar outra hora. Nós iremos, na verdade, nós estamos tentando fazer o nosso tempo de intercessão, né? Nós abaixamos um programa que, na verdade, vai ser possível alguns irmãos estarem intercedendo, estarem, na verdade, fazendo esse tempo de oração, para que eles possam, na verdade, ter a comunhão e estarem se fortalecendo na presença do Senhor. Então, que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Cristo e em nome de Jesus nós te pedimos e te oramos. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.